Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Meu irmão, o pastor Isaías falou uma realidade aqui. A gente olha com desespero para essa situação, mas a visão do profeta Isaías, quando ele vê os céus abertos, vê o trono de Deus, ele vê os anjos cantando uma verdade: toda a terra está cheia da sua glória. Isso aqui faz parte da terra, meu irmão? Esse ambiente faz parte da terra? Então a glória do Senhor se faz presente aqui. A sua casa faz parte da terra? Está na terra a sua casa? O seu ambiente de trabalho? Então toda a terra está cheia da glória do Senhor. Às vezes nós olhamos para algumas situações e ficamos com medo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o medo aqui. Nós vamos falar sobre medo, sobre insegurança, porque o pastor Isaías pediu para a gente falar hoje sobre o que tem dominado essa geração, esse povo dos nossos tempos. Pessoas desistindo de viver, pessoas com medo, amedrontadas. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus com esperança. E quando eu olho para esse texto do profeta Isaías, me enche de esperança. Porque os anjos dizem: toda a terra está cheia da sua glória, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Confesso, pastor Isaías, que eu preferia estar lá sentado ouvindo. Preferia estar lá. Por muito tempo eu gostei de ficar sentado. Eu gostava de ficar lá onde o Fabrício está, ó, na mesa de som. Aquilo ali foi meu ofício por muitos anos. E técnico de som, eu digo que vai direto para o céu, não passa nem por purgatório se tiver, né? Mas não tem não. Então por muito tempo, mas Deus separou esse tempo para estar aqui, para ministrar o seu coração. Eu sei que tem muitos obreiros aqui, bons obreiros, homens que têm intimidade com a palavra do Senhor, mas eu quero que você abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu sei que sempre tem palavra de Deus aqui nesse púlpito, e hoje não vai ser diferente. Deus tem algo reservado para mim e para você. A palavra não vem para falar só com você, está falando comigo também. Gostaria de agradecer o pastor Isaías, né, pelo convite, pela visão que ele teve de iniciar esse trabalho dos atendimentos aqui na quarta-feira, às missionárias, aos obreiros que têm se empenhado aqui. Eu falo para todo mundo, eu conto na maior alegria, né, para os meus amigos. O Marcos, que foi apresentado hoje aqui, é amigo meu. Eu tive o prazer de ministrar curso de noivos para ele e a sua esposa. Hoje só ele veio, eu creio que ela deve estar para a faculdade. E eu sempre que encontro alguém, o Marcos mora aqui, ó, atrás, só que congrega em outra igreja. O pai dele é pastor aqui perto do shopping, ali, Parque das Flores, né? Eu falei, ó, terça você vai lá nos visitar. Teve aqui conosco na quarta-feira para conhecer a esposa, é psicóloga, né? Gente de Deus. E eu sempre conto na maior alegria o que acontece aqui, porque a gente tem medo de ferramentas que Deus nos dá. Assim, a psicologia foi desenvolvida por homens, mas quem dá entendimento, sabedoria é Deus. O médico que faz cirurgia do câncer também é um homem. Quem desenvolveu um carro é um homem, mas ninguém sai andando a pé aí, porque foi o homem que desenvolveu o carro. Então a gente precisa aprender, tirar proveito do que é bom. O que for bom a gente retém. E eu fico muito feliz com o trabalho que vem acontecendo aqui. Às vezes eu estou lá atendendo e eu começo a ver o mover de Deus, as irmãs orando e falando em línguas lá fora. Já teve situações aqui de manifestação demoníaca e demônio é expulso. Falei, é desse jeito. Aqui é um trabalhando de cá e outro de lá, mas todos cooperando, trabalhando como um corpo, porque é isso que somos. Nós somos um corpo que Deus deu dons diferentes, funções diferentes, para quê? Para que o corpo dele seja edificado. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde as pessoas precisam de cuidado. E na quarta-feira aqui, Deus deu uma estratégia para o pastor Isaías, para que essas pessoas sejam cuidadas. Tem atendimento pastoral, atendimento psicológico e tem intercessão. Muita gente não crente, gente de outras denominações. Aqui não importa, se é gente que está sofrendo, pode vir. Você conhece alguém que precisa, pode indicar. Então nós temos vivido em um tempo que as pessoas estão muito aceleradas, querendo respostas rápidas, querendo resultado rápido, e isso, quando a pessoa não consegue esses resultados, tem levado muita gente a adoecer.
depressão, crise de ansiedade, né? São os problemas mais comuns no nosso tempo. Ou a pessoa teve uma decepção muito grande e parou, e está só olhando para o passado, ou ela está com medo de ir para frente, preocupada demais, acha que não vai conseguir, e começa a sofrer antecipado. Eu tenho que fazer uma entrevista de emprego, eu já começo a suar frio, eu já começo a ficar com medo. Eu tenho que fazer uma visita a um cliente, eu já começo a achar que vai dar errado, que não vai dar certo, porque o último cliente não quis aceitar a proposta que eu enviei. Então, a gente fica com medo. Tem muito pastor aí com medo de construir. Fala assim, eu não vou pegar um campo igual o Morumbi não, porque eu não vou conseguir, eu vou fracassar. Né? Então, o medo tem dominado as pessoas. E o nosso cérebro, o nosso aparelho psíquico, ele funciona da seguinte forma. Ele trabalha sempre pensando nas possibilidades de dar errado. Quem mora em prédio aqui, que pega elevador, que usa elevador? Os que não moram em prédio, às vezes usa o prédio, tem que subir em elevador, mas vamos supor que você mora em um prédio há 1 ano e usa o elevador todos os dias. Todos os dias. Um belo dia, você está no elevador, acaba a energia e você fica lá trancado meia hora. Você ficou 1 ano usando o elevador e nunca aconteceu nada. No outro dia, me fala a verdade, você vai entrar sem medo no elevador? Você esquece 1 ano de coisas que deu certo. Você esquece 1 ano do que deu certo e começa a pensar só que vai dar errado de novo. É o jeito que a gente pensa. Com medo de dar errado, é um mecanismo de defesa. Se você passa numa rua a vida inteira e acontece um acidente, você bate o carro, toda vez que vai passar num cruzamento, quem já se acidentou aqui sabe como é que é. A hora que você vai passar naquela rua, você já começa a tremer. Você fala, meu Deus do céu, e se alguém entrar na frente aqui? E se eu bater o carro de novo? Mas você passou ali 10 anos e nunca aconteceu nada. Então, a gente tem... Pastor Davi, sim. A minha esposa não pode nem profeta. Até eu quero falar para os irmãos que se um profeta fala o seguinte, Deus vai te levar para outro lugar, ela já sai passando mal da igreja. Não fala que nós vamos sair daqui não, que vocês querem matar minha esposa, fala que ela vai sair daqui. E ela nem acredita mais, não aceita nem o profeta subindo um pouco mais. Mas vai passar. Nós vamos aprender medo, que tudo isso passa. Tudo isso passa. Então, olha só o que acontece. A gente chama de pensamentos disfuncionais. De uma forma bem simples, é assim, eu lembro de alguma coisa que eu fiz que deu errado, um problema que eu tive na minha família, uma situação onde eu perdi a confiança em alguém, um amigo que falou algo para mim, depois eu descobri que aquela pessoa não era de tão confiança assim, eu não podia confiar. Aí eu começo a pensar o quê? Aquela pessoa traiu minha confiança. Deve ser porque ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. É assim, vem o primeiro pensamento e a gente vai aumentando, porque é igual a questão do elevador. E se acabar a energia de novo? Tá, mas da outra vez foi meia hora, e se ficar 1 hora? E se ficar o dia todo sem energia? E se o elevador cair? A gente vai aumentando o problema. A nossa mente só tem a tendência de aumentar. É muito difícil a gente pensar de forma racional, diante do medo, diante dos pensamentos disfuncionais. E Satanás se utiliza disso. Vocês acham que não? Por que Paulo fala lá na carta aos Efésios que a gente precisa se proteger com o capacete da salvação? Por que a gente precisa de capacete? Capacete é onde está a mente. E ele sabe que as batalhas são travadas na mente. Ele começa a lançar um pensamento de fracasso, de derrota, que você não tem valor, não tem importância. Daqui a pouco você está pensando, minha vida não tem sentido, não vale a pena eu viver, para que eu vou viver? E o que a gente mais tem é pessoas achando que a vida acabou o sentido. Porque Satanás tem se utilizado desses artifícios. Ele não descansa, e vai ser assim até o último dia, ele tentando nos convencer. E a gente chama isso de crenças. Na psicologia a gente chama de crenças limitantes. Você começa a acreditar que você não consegue, que você é incapaz, você vai pelo menos sair de casa para tentar, para saber se consegue mesmo? Não sai. Mas se eu já acredito que vai dar errado, para que eu vou sair? Vou ficar aqui em casa esperando a morte chegar. Então, Satanás tem se aproveitado disso, o que a gente chama de crença, e eu falo que é crença de fé mesmo. Porque o que é fé? Os obreiros aqui, o que é fé? Fé é certeza.
Fé é convicção, e a gente só pensa em fé, convicção, a partir da certeza em Deus. Não, eu posso ter certeza que vai dar errado, e aí não tem nada mais poderoso do que a fé. Tanto para quando eu tenho fé, convicção que vai dar certo, que Deus está no controle, que Deus é Senhor da minha história, que Ele me ama, que Ele tem um projeto na minha vida, que Ele ama a minha família, que a minha casa é projeto de Deus, como também quando eu penso que está tudo perdido, que meus filhos do caminho que está indo não vai dar em nada, que estão tudo se perdendo, que as coisas estão indo só de mal a pior, que meu patrão vai me mandar embora, e se eu imagino que meu patrão vai me mandar embora, no outro dia eu penso, já que ele vai me mandar embora mesmo, eu falo desaforo para ele, né? O pastor Isaías passou rápido, não me cumprimentou, aí eu já começo a pensar, o que aconteceu? O que aconteceu que o pastor Isaías não falou comigo? Será que alguém foi falar alguma coisa para ele? Será que contaram aquele negócio que eu estava falando? Né? E aí a gente já começa, o pastor Isaías deve estar com raiva de mim, o pastor Isaías está chateado comigo, não vou mais na AD Morumbi, não quero saber mais de ser crente. Vai só, se a gente der lugar, vai só aumentando. E nós vamos aprender hoje, eu quero ler com vocês um texto em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 15, nós vamos aprender com Jesus, uma estrutura de oração, uma oração que todo mundo conhece, mas a partir dela, toda vez que vier alguma seta, algum pensamento, alguma crença limitante, você vai lembrar dessa oração. Eu tenho certeza que Deus me fez lembrar dessa oração para ser didático, para ser fácil para você lembrar. Jesus ensinando os seus discípulos, ele diz: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14. Portanto, se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. 15. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. O que eu acho mais interessante nesse texto é a intimidade dele. A intimidade que Cristo nos ensina. Primeiro ele começa dizendo, olha, quando vocês forem orar, não fique repetindo palavras, porque o vosso Pai sabe tudo que vocês necessitam. E aqui tem uma diferença. Tem muita gente sofrendo porque deseja algo. E aí a gente acha que Deus sabe todos os meus desejos, Ele sabe qual é o seu desejo. Mas há uma diferença de desejo para necessidade. Desejo é o que eu acho que eu preciso, o que é importante para mim. Normalmente é os olhos que atraem. Eu sou atraído pelos olhos. Necessidade é o que a minha alma necessita, é o que eu preciso. E é isso que Deus sabe. E é isso que Ele dá. Às vezes você está pedindo algo que é desejo, mas Deus não dá, porque isso vai te desviar do propósito dEle, do que Ele tem para a sua vida. E nós, quando entendemos que temos um Pai, que sabe de todas as nossas necessidades, nós começamos a pensar de forma mais maleável e não sofrer tanto. Ele fala, olha, se você for orar, você entra para o seu quarto e fecha a porta. A vida com Deus é uma vida de intimidade. Ninguém entra no seu quarto, você que é casado, que tem filhos, a não ser os seus filhos, porque quarto é lugar de intimidade. Naquela época não existia casa com portas igual hoje. O quarto que existia porta era o lugar mais seguro daquela época. O quarto, porque os cômodos, quem morou no interior aqui sabe, as casas nossas antigamente também não tinha porta não. Tinha uma cortina às vezes nos quartos, ou então a porta. Então as casas da Palestina naquela época também não tinha portas. O único cômodo que tinha portas era o quarto ou o cômodo que chamava tameio. Era um quarto separado para colocar alimentos. Jesus está dizendo duas coisas: só entra nesse lugar os íntimos, quem tem intimidade na casa, e esse lugar de intimidade é o lugar de provisão. Nós aprendemos aqui que quando entramos nesse lugar de intimidade,
o Deus que é nosso Pai, Ele é um Deus de provisão. Então, a gente aprende nessa oração, primeiro, quem somos. Porque se eu começo a ter medo, é porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei exatamente quem eu sou. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou com um propósito e nos fez seus filhos. Então, Jesus nos ensina que temos um Pai que nos fez a sua imagem. E Ele disse, Jesus disse que não nos deixariam órfãos. Às vezes a gente olha para uma situação e esse pensamento disfuncional começa a vir e eu começo a achar que vai dar errado, que não vai dar certo. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei para vocês o Paráclito, o Consolador, o Ensinador. Paráclito é uma espécie de treinador. Meu irmão, quando você estiver com medo, que você achar que não vai dar certo, lembre-se que você tem o Paráclito, o Espírito Santo. Quem acompanha esportes aqui sabe, você precisa de alguém para orientar um esportista. O pessoal da música que sabe, para você desenvolver na música, você tem que ter alguém que te oriente. Todo bom pastor, todo bom obreiro, tem na retaguarda dele, bom pastor, que é mentor, que é ensinador. Todo mundo que tenta ir sozinho fazer algo, vai fracassar. Se você esquecer que o seu pai deixou alguém, um Paráclito, o Espírito Santo, para te orientar, para te ajudar nas horas difíceis, você vai fracassar. Então a primeira coisa, você tem que lembrar que tem um pai, que é alguém que te ama e deixou um cuidador com você. A segunda coisa que aprendemos nessa oração é que temos uma missão, e esse é o motivo de sermos tão atacados, o ser humano ser atacado, porque se ele começar a sofrer com as demandas da vida dele, com a escolha da roupa que vai ter que fazer, com o cabelo que não deu certo, e porque o cabelo não deu certo agora vai dar tudo errado, se ele começar a sofrer com isso, ele esquece da missão. Qual que é a missão? Venha o teu reino. A missão do crente é fazer com que o reino de Deus venha. O que é o reino de Deus? Reino é o lugar onde a vontade de Deus é feita. Jesus dá o exemplo, seja feita a tua vontade na terra, como ela já é feita no céu. O céu é o lugar onde a vontade de Deus é plena. É por isso que o Espírito Santo está trabalhando na sua igreja, está nos preparando para levar para os céus, porque lá a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus será plena, será obedecida plenamente, e nós estamos em treinamento. Então a minha missão é fazer com que a vontade de Deus seja feita. Eu estou sendo preparado para ser um cidadão do céu, e a partir disso o reino de Deus é estabelecido. Então Satanás tem nos bombardeado com essas mentiras, com essas mensagens que tentam nos diminuir. Eu começo a sofrer de forma exagerada, esquecendo que tem um pai, esquecendo que tem uma missão. Então nós precisamos, ao orar, nós precisamos lembrar do Pai e lembrar da missão. Nós precisamos também, a partir dessa oração, aprender outra coisa: confiar na provisão. A provisão vem, porque muitas das nossas inseguranças é com medo do amanhã. E aí? E se não der certo? E se eu for mandado embora? E se o povo for tudo embora e deixar de contribuir? Deus é o dono da obra. E o jeito que você demonstra confiança de que Deus é o provedor, Ele ensina: o pão nosso de cada dia. E sabe por que a gente sofre? Porque a gente está pensando no pão do ano que vem. A gente está pensando no pão dos meus filhos quando eles estiverem adultos. Meu irmão, tem gente aí sofrendo tanto porque quer trocar de carro. Irmão, preocupe com o hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento, você vai ficar aí querendo trocar de carro. Irmão, pastor Isaías, se Jesus voltar hoje, eu não quero trocar de carro não. Eu quero ir para o céu. Quem quiser que fique aí, troque de carro. Pastor, aí tem umas dicas de carro boa aí, ó. Você vai ficar dando dica para o povo aí de carro, meu irmão? Vai ficar? Nós precisamos olhar para esse Deus que dá provisão a cada dia. Se vocês se lembram bem, o povo, quando saiu do deserto, saiu do Egito para o deserto, e Deus começou a mandar comida do céu, maná do céu, e o povo começou a juntar. Mas como é que vai ter? Será que vai ter comida amanhã? E Deus falou: não juntem para amanhã, não recolham para amanhã, recolha para o hoje, porque amanhã eu vou cuidar. Meu irmão, minha irmã, do amanhã seu Deus está cuidando, preparando tudo. Viva o hoje, não sofra pelo que vai acontecer amanhã.
Deus está no controle. Então, nós aprendemos a partir dessa oração que precisamos confiar, porque somos dependentes dele. O profeta Abacuque faz uma das citações mais importantes para nós, e o apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Hebreus, repete isso plenamente. Ele fala que o justo viverá pela fé, viverá da sua fidelidade, ele viverá pelo que ele acredita, a partir do que ele acredita. Vida e morte está a partir do que eu acredito. Se eu acredito que não é possível, morte. Se eu acredito que é possível, vida. Então, o justo viverá pela sua fidelidade, da sua fidelidade. Quando o Abacuque vê isso aqui, o que Deus diz para ele: olha, você vai escrever em letras gigantes. Imagine um outdoor. Para quem passar correndo é para enxergar o que está escrito. E uma das coisas que está escrito naquela passagem é que muitos estavam orgulhosos, porque o profeta Abacuque fala: Deus, até quando? Até quando a injustiça, a impiedade vai prevalecer? E Abacuque estava falando de gente da alta cúpula religiosa de Israel, que tinha se entregado à impiedade. Às vezes você olha para algumas pessoas, assim como o salmista escreve e fala assim: parece que a vida do ímpio é interessante, porque ele faz e nada acontece, e a gente começa a querer o que o ímpio tem. E aí Deus fala: olha, eu condeno e vou abater o caminho dos orgulhosos, mas o justo viverá pela fé. Então nós precisamos ter a convicção que o nosso Deus, o nosso Pai, que nos deu uma missão, Ele é fiel para cuidar de nós a cada instante. Então, por que eu vou sofrer com amanhã? Tem uma música do Eli Soares muito linda que fala: eu vou descansar, pois já entreguei o meu amanhã nas mãos de Deus. Quem não entrega o amanhã nas mãos de Deus fica sofrendo, adoece, perece e perde tudo, porque quando você fala assim: eu vou cuidar do meu amanhã, Deus fala: então vai, cuida aí do seu jeito, e dá errado. Então nós precisamos ter confiança. A outra coisa que tem feito muita gente sofrer, a maioria das pessoas deprimidas precisam entender isso aqui: é preciso deixar o passado de lado, é preciso deixar o passado para trás. Ah, mas eu sofri demais, Davi, você não está entendendo o que eu passei. Você não está entendendo. Se você tivesse passado por isso, você também estaria magoado. Jesus diz: perdoai as nossas ofensas. Ele nos ensina: perdoai as nossas ofensas, porque eu também estou ofendendo constantemente. Como assim eu acho que só os outros que me ofendem, eu não ofendo ninguém? Que pensamento maligno é esse? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão é deixar para trás. Perdão é não querer levar adiante a dor, o sofrimento, a ofensa. E Jesus sabia exatamente que uma das formas de o reino não ser propagado, a vontade de Deus não ser propagada, é quando a gente não perdoa. Não tem expressão melhor para que o reino de Deus seja estabelecido do que o perdão. Porque foi através do sacrifício de Jesus que nós fomos perdoados e fomos aceitos. Que eu e você foi aceito. E às vezes nós olhamos para o outro e falamos assim: o outro não merece ser perdoado não. E Jesus, quando encerra a oração, ele fala: porque do jeito que vocês perdoarem os que te ofendeu, assim também vocês serão perdoados. Ou seja, se você não perdoou, meu irmão. Então a melhor forma, a melhor expressão de entender como o reino de Deus é implementado aqui, é através do perdão. Eu não me acho melhor do que ninguém, porque eu também ofendo. Eu também estou ofendendo constantemente. Eu estou, através da minha língua, assim como o apóstolo Tiago diz que a língua, através da língua, do que eu falo, eu posso trazer vida ou morte. E por diversas vezes eu estou proferindo morte. Está um exemplo aí as redes sociais, como o pastor Isaías disse. A gente proferindo morte constantemente. E a palavra de vida deveria estar na nossa boca.
nos nossos lábios. Então, eu preciso deixar o passado para trás. E aí, uma das coisas que a gente mais sofre é porque a gente começa a contabilizar o que o outro fez. Começa a pesar. Ah, mas você também errou. Ah, mas o meu erro não é tão grande igual ao do outro. E não há condição aqui de peso para ver qual é mais ou menos importante. Esses dias eu me deparei com um texto no livro de Jó, muito, muito interessante. Jó, capítulo 40, o versículo 6 e o verso 8. E aí Deus fala para Jó o seguinte: você pode por acaso dizer que está certo e eu estou errado? E muitas vezes no nosso sofrimento, na nossa dor, vocês conhecem de perto, né, lendo a história de Jó, um homem que Deus dá testemunho, um homem reto, íntegro, se desvia do mal. E aí Jó começa a questionar que ele não merecia aquilo. E Deus, mesmo dando testemunho direto para Satanás da integridade, do quanto Jó era um homem reto, que se desviava do mal, Deus fala para ele: por acaso você vai agora dizer que você está certo, para se justificar, e eu estou errado? Por acaso está Deus errado? Porque muitas vezes nós não conseguimos entender os processos. Os amigos de Jó estavam contra ele, estavam acusando ele de que ele estava em pecado, que ele estava com algum erro, que era para ele repensar, né, o que ele tinha feito. E com o Jó eu aprendo uma das coisas mais lindas para a vida do cristão. Meu irmão, é no sofrimento, é na dor, é na dificuldade, é quando a gente olha e não encontra mais solução de forma alguma, a gente dobra o joelho e fala: Deus, agora é só o Senhor. Sempre é só Ele, sempre é Ele. Mas às vezes nós ficamos na ilusão, assim como o casal lá no Éden teve aquela ilusão de pensar assim: vamos descobrir um jeito de entender bem e mal para não precisar de Deus, vamos fazer do nosso jeito. Então nós temos essa velha natureza de querer pensar assim: não, eu vou tentar do meu jeito. A hora que dá errado, aí a gente bate o joelho no chão e começa a orar. E é nos momentos difíceis que a gente precisa aprender a não desesperar, a ouvir a voz de Deus, a entender o processo que estamos passando, porque o filho também passa por adversidade. Jesus teve que subir na cruz, angustiou-se nas vésperas do seu sacrifício. E se ele passou por dificuldade, Jesus falou: olha, o discípulo não é mais do que seu Senhor. Se perseguiram a mim, vai perseguir vocês. Se eu passei por dificuldade, vocês também vão passar. No mundo tereis aflições. Só que quando a gente olha para a história de Jó, a gente aprende aqui algumas coisas. O Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. E só sabe que o seu Redentor vive alguém que passa por uma situação que não tem condição de pagar. O Redentor era alguém que pagava uma dívida, alguém que estava prestes a ser vendido como escravo, já estava prestes a perder a sua vida, a sua liberdade, e vem alguém e paga aquela dívida. É o Redentor. A sua dívida foi paga, meu irmão. O seu Redentor vive, e você precisa ter essa consciência, e a gente adquire ela nas dificuldades. É quando a gente dobra os joelhos e começa a orar, quando a gente está disposto a entender a nossa situação, e abre o coração para pedir perdão, para liberar perdão, para deixar o passado para trás. Isso é transformador. E outra coisa que o Jó diz é: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É na dificuldade, é na perseguição, é na dor, é no sofrimento que os nossos olhos precisam estar abertos para ver o nosso Redentor, o nosso Criador, o nosso Senhor. Não é desesperar não é sair no zap aí lançando indireta, né, arrumando briga, confusão. Não é dessa forma. Essa questão do passado, ela tem um problema muito sério conosco, com a nossa prática. E aqui eu já estou quase caminhando para o nosso final, porque nós lemos aquele texto que fala que Deus visita a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração. E muitas vezes a gente não entende isso. E eu vou ser bem claro e prático com você. Você que é pai.
Quantas vezes vou falar por mim, eu já me deparei fazendo coisa com os meus filhos que eu não queria que meu pai tivesse feito comigo. Às vezes falando em tom mais alto, às vezes não ouvindo o que está acontecendo. E isso aqui é deixar o passado para trás, é perdoar, é esquecer a dor que eu sofri, e não trazer essa maldade dos meus pais para visitar os meus filhos. E nós precisamos romper com isso, porque os nossos filhos estão sofrendo. Quantas pessoas que eu atendo, que às vezes traz dores de como o pai, a mãe criou, e aí você vê essa pessoa repetindo as mesmas coisas, trazendo a maldade dos pais para os filhos, para os seus filhos. E nós precisamos observar tudo aquilo que fez com que nós sofrêssemos, e tudo aquilo que nós queria que fôssemos diferente conosco, e começasse a agir de forma diferente, porque não é fácil, irmão, mudar um jeito de ser. Eu lembro que meu pai, ele era muito direto, tudo que ele precisava falar, ele falava na lata. Cinto era todo dia, né? O dia que não tinha cinto, a gente já falava, tá tudo bem, papai? Né? E eu lembro da minha mãe falar, seu pai aprendeu assim a vida inteira. Aos 7 anos, esse homem estava com enxada, foi o primeiro presente dele, uma enxada para ajudar o seu pai. E uma das coisas ele conseguiu romper, ele falava, meus filhos não vão precisar trabalhar para ninguém, eles vão ficar em casa, eu vou dar o sustento, eu vou cuidar. Mas algumas coisas ele não conseguiu romper. Essa questão da agressividade, e agressividade gera agressividade, medo gera medo. E nós temos visto tantas crianças com medo, vivendo um cenário de incerteza, desesperadas, tentando cometer suicídio. Está demais, meus irmãos. E a gente precisa do verdadeiro avivamento. Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando Deus fala que vai mandar um avivamento, a gente lembra do vento, do som impetuoso, do barulho, mas a gente esquece que o avivamento, ele se inicia com um homem gritando no deserto, falando, arrependei-vos. O profeta Joel disse que aquele homem viria para consertar as veredas nossas. E o principal sintoma de avivamento é coração dos pais convertido aos filhos, e dos filhos aos pais. E quantos pais têm dedicado tempo ao seu projeto, ao meu sonho? Meu irmão, não tem projeto maior na sua vida do que os filhos que Deus te confiou. O Senhor quer trazer cura a corações aqui nessa noite. Ele quer restaurar corações hoje, corações amargurados pela dor, pelo sofrimento. Deus tem cura para ministrar aqui nessa noite. Eu me lembro que às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ensinar tudo para o meu filho, para não ter nenhum problema lá na frente, e a gente quer trazer na marra, quer empurrar na marra. Antes de ser seus filhos, filhos são herança do Senhor. E muita gente olha para esse texto e pensa assim, Deus me deu de presente. Não é herança sua não, é herança do Senhor. Se você tem amor, a herança é dele. Se meu pai morrer e deixou alguma coisa para mim, fala, a herança é minha. Então seria herança minha. Então quando fala que os filhos são heranças do Senhor, eles são do Senhor, confiados a você. Então se eu quero o melhor para os meus filhos, quanto mais Deus. E eu me lembro que por muito tempo eu relutei. Minha mãe orava, falava, meu filho, você pode fazer o que você quiser. O seu chamado é para pastorear, é para cuidar de gente. E eu arrumei uma profissão, fui trabalhar, bem sucedido na profissão, mas o coração queimando. Toda a vida eu gostei de estar perto de gente, envolvido com gente. E aí um dia eu ouvi uma palavra, eu comecei a ter essa certeza, e eu ouvi uma palavra do pastor Marquiantes, que falou, se você entende que tem um chamado de Deus, vá para um seminário. Não fique esperando Deus aparecer um anjo e te dar uma mensagem nova, não. Vai estudar, vai dedicar tempo. Você está querendo um emprego? Vai entregar currículo, vai fazer um curso profissionalizante.
E eu entrei no curso de teologia sem nenhuma pretensão ministerial. De repente eu fui fazer uma prova do Enem para incentivar a minha esposa. A hora que eu vi eu consegui a bolsa, estava eu fazendo um curso de psicologia. Tudo coisas assim que eu ficava relutando para não ver a conexão. E no final de 2020, no auge da pandemia, eu separei todos os dias pela manhã para estar na igreja que eu congrego, orando, intercedendo pelas famílias. Chegava ali 7 horas da manhã, saía ao meio-dia, orando, deixava uma música tocando, um hino, o pessoal passando na rua, ouvindo, quem quisesse entrar, eu orava, ouvia. E aí na última semana, eu me lembro que eu andava, a igreja não tem muita gente lá, e eu andava, eu sabia exatamente onde cada um dos irmãos senta. Tem cadeira que devia ter nome dos irmãos, né? A gente sabe exatamente onde os irmãos sentam. E eu passava orando, ministrando pela vida de cada um, ministrando, orando. Eu lembro que eu cheguei um dia para orar, orei pelo primeiro, pelo segundo, no terceiro, o Espírito de Deus me tomou. E eu ouvi nitidamente Deus me dizer: você sempre achou que sua mãe falava que você era um pastor, porque você é um filho homem. Quantos filhos homens sua mãe tem? Bastou isso, nós somos 4. Eu achava que aquilo era uma conversa de mãe, e aquela visitação me fez saber que Deus se interessa mais pelos nossos filhos do que nós mesmos. Não se desespere, o que Deus prometeu para você e para a sua família, Ele é fiel para cumprir. Pastor, eu quero entregar. Vou entregar. Tinha mais coisas aqui para dizer, mas eu quero que o pastor Isaías venha aqui e nós vamos orar por cura da alma. Tudo que você tem trago aí dentro de você, que tem te gerado medo, tudo que tem te gerado medo, que tem te gerado insegurança, você vai trazer aqui. Toda incerteza. Quase sempre a gente tem a tendência de amplificar, de aumentar. Nós vamos orar. Eu quero pedir para você, não vá sozinho, nós somos um corpo e nós vamos caminhar juntos até chegar nos céus. Então, se você está com medo, com insegurança, procure pastor Isaías. Pastor Isaías vai direcionar você para procurar o atendimento psicológico, para procurar a intercessão. Mas eu não vou sair daqui sem que a gente ore por você. As dores que você traz, as mágoas que você traz, do que seus pais infligiram em você, do que familiares infligiram em você, as dores que foram plantadas entre irmãos, tudo que tem te provocado medo, eu quero que você não tenha medo. Não tenha medo. Quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Se tem algo que tem te incomodado, que tem te parado, que tem te provocado medo, que tem provocado sofrimento em você, eu quero te desafiar a vir receber oração aqui. E Deus vai ministrar cura. Esse fardo, esse medo, essa insegurança vai ser deixada para trás. Está todo mundo bem hoje? Ninguém precisa de cura na alma hoje aqui? Venha à frente. E esses obreiros, esse corpo de obreiros, o pastor Isaías, a autoridade de Deus aqui nessa igreja, vai orar por você. As dores do passado não podem te parar. O que Deus tem para realizar através da sua vida, mentira nenhuma de Satanás pode parar. E hoje nós vamos orar para que a cura seja decretada aqui dos céus. A cura seja decretada aqui nessa noite. E todo peso, todo sofrimento, todo sentimento de pequenez vai ser deixado para trás. Pastor Isaías, obreiros, vamos orar por esse povo, vamos interceder por essas pessoas. Eu sei que Deus trará cura ao seu coração,
porque Ele trouxe cura ao meu. Ele trouxe cura ao meu, a ponto de eu poder dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está cuidando de mim, e que Ele me ama, que o meu Pai me ama, e temos muito a fazer. Essa terra precisa conhecer o amor de Deus, e vai ser através de você, vai ser através da sua cura. Pastor. Senhor Jesus, a Tua palavra falou aos nossos corações esta noite, sobre a fé. Oh Deus, e esta noite também foi falado sobre o medo. Eu creio, Jesus, que pessoas que vieram aqui na frente deste altar, confessar suas fraquezas diante de Ti, vai alcançar a Tua misericórdia esta noite. Que todo medo, toda decepção do passado, que seja lançada aos pés da cruz esta noite, e que Teus filhos venham depositar diante do Senhor confiança, fé, esperança, sabendo, Senhor, que no Senhor é que vem a nossa vitória. Vai curando, vai curando, vai curando. Cicatriza essa dor. Faça que Teu filho e a Tua filha lançam sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque quem tem cuidado de cada um de nós é o Senhor. É o Senhor que tem cuidado de nós. Aqueles irmãos que estão na sua casa agora assistindo o culto, que também que está passando por esse mesmo problema do medo. Pai, às vezes falta fé, mas visita eles nesta noite. Visita aumentando a fé para confiar no Senhor, porque do Senhor é que vem a nossa vitória. Papai, se não fosse o Senhor, eu já tinha me frustrado aqui nessa obra, e muitas outras experiências que eu já tive, mas a minha fé está viva no Senhor, no meu Deus, no meu Salvador, no meu Redentor, naquele que cuida de mim. E eu tenho lançado toda a minha confiança diante do Senhor, é porque o meu Deus é que tem cuidado de mim. E que as tuas filhas saiam daqui nessa noite curado, renovado, confiante no Senhor, em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Nesta noite está tendo curas aqui. Nós fomos curados aqui.